Vamos mais nessa oportunidade, aqui onde viemos buscar um pouco mais de conhecimento. Vamos nos harmonizando, fazendo a prece para nós iniciarmos o estudo da tarde. Senhor nosso Deus, Jesus mestre amado, auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos ser dóceis o suficiente para compreender as suas leis e entendendo através dessa doutrina que nos oferece tanto recurso para que nós avaliemos como nós somos, o que somos e como estamos nos comportando, para que tenhamos o merecimento de uma boa assistência, de amigos espirituais que velem por nós. Nós sempre somos aqueles que chamamos por amigos espirituais, mas dificilmente merecemos a companhia deles. Por isso depende de cada um de nós o esforço, bons pensamentos, boas ações, sentimento melhor, para que eles possam nos assistir. Eles sempre têm o propósito do bem, do amor e nos acudir. Mas nós é que às vezes os rechaçamos pelo nosso comportamento, pensamento. Ajude-nos, Senhor, para que possamos nos modificar. Depende de cada um de nós. E através dessa doutrina que nos auxilia a compreender as suas leis, certamente vamos ter um melhor comportamento, sermos ajudados para que ela possa funcionar para nós como antídoto. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli. Boa tarde para todos. Dando sequência à lei de liberdade, estamos terminando essa questão aqui da fatalidade, né? Como eu já disse, é um capítulo que, se a pessoa me pergunta o que você mais gosta, né? Qual capítulo que você mais gosta aí no Livro dos Espíritos, é difícil a gente dizer qual que a gente mais gosta, mas eu tenho uma tendência para esse aqui, essa é a lei de liberdade, porque ela, a compreensão dessa lei determina muito aí a nossa felicidade ou infelicidade nessa terra. E como tudo que nós buscamos é ser feliz, né? Para isso que o Espírito está destinado, foi para isso que Deus nos criou, né? Para a felicidade plena, para a plena liberdade, para o bem supremo. Então, é o que pode nos garantir aí uma felicidade ainda que capenga, digamos assim, aqui na Terra, sem dúvida é a compreensão dessa lei de liberdade, que nos ajuda muito. Aqui, terminando essa parte de fatalidade, entrando aqui no conhecimento futuro, daí ficamos com 3 questões aqui. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Tem hora que a gente até, né, que a gente sempre... eu amanheço pedindo a Deus para me livrar dos julgamentos que eu faço durante o dia, né? Porque é assim, quase que inevitável. A gente olha uma coisa e logo faz uma consideração a respeito. Isso porque nós pensamos, porque nós temos raciocínio, porque nós temos inteligência, né? Os nossos julgamentos aí acabam nos prejudicando, porque julgar é muito difícil. A gente, para julgar, tem que entender muito bem a situação do outro. E como se entende se a gente não entende nem a si mesmo, né? Mas a gente olha assim e vê assim as coisas e acaba fazendo assim alguns julgamentos, né? E na verdade, às vezes a gente fala, gente, não é inveja não. A pessoa logo fala, de outro dia mesmo, a moça ainda conversando comigo, ela falou assim, não vai pensar que eu estou assim invejando não é inveja não. Mas como é que pode, para determinadas pessoas, tudo dar certo? Dá tudo certo, sempre. E para outros, embora o esforço que se faz, a coisa parece que não anda, parece que tem uma nuvem negra na cabeça, sei lá o quê. Mas é assim mesmo, né? Parece, às vezes, que para determinadas pessoas tudo sai muito bem, dá tudo muito certo. Vamos ver o que eles têm a dizer. Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Isso é muito importante, porque a gente só vê o que está dando certo na vida da pessoa, né? Só vê o resultado, mas não vê o esforço que aquela pessoa faz para dar certo. Ela está fazendo a coisa certa, né? Digamos uma pessoa que vai abrir um negócio, que vai abrir um comércio, uma coisa própria, né? Um negócio próprio. Aquela pessoa que vai a uma instituição que sabe orientar, né, que vai ajudá-la a pensar.
a ver tudo direitinho, se realmente aquilo ali se a conduta que ela está tendo sem fundamento, orienta direitinho na questão de sociedade, né? Até sobre o produto a ser vendido, para ver se há carência daquele produto, se está no ambiente certo, uma série de coisas que uma pessoa tem que fazer antes dela abrir o negócio. Então, aquela pessoa que vai fazer isso, ela tem conhecimento da causa, ela tem um capitalzinho, ela se orientou, ela procurou ajuda, então ela abriu com uma certa certeza, porque certeza ninguém tem de nada, mas pelo menos ela está calçada na orientação de um órgão que é responsável por isso, ela tem um capital, tem uma pessoa de confiança que ela confia para ser a sócia dela ou o sócio. Então ela tem uma chance enorme de dar certo. Aí a outra pessoa vai, simplesmente abre uma portinha, aluga uma salinha, um negócio e começa uma coisa, sem mais nem menos. Não vê com quem está abrindo, não se orienta, não sabe se o produto é vendável, dá nada disso. Aí não dá certo. Aí começa a chamar, por que com fulano dá tão certo? Fulano agiu de maneira correta. Isso é só um exemplo grosseiro, mas para o que a gente vai fazendo no dia a dia da nossa vida. Nós fazemos muitas coisas erradas, trocamos, né, botamos aí, como diz no populacho, né? A gente troca os pés pelas mãos, a gente bota a carroça na frente dos bois e assim vai, e com uma inconsequência tamanha, vai fazer as coisas. Não pode dar certo, né? Para dar certo, a pessoa tem que ter realmente aí uma determinação, uma orientação, senão é complicado. É complicado. Então, às vezes, a pessoa pensa, tudo está dando certo para fulano, mas vai ver como fulano age. Fulano se orienta, fulano se calça, fulano tem cuidado ao falar, né? Não fala bobagem. Então, é uma série de coisas que realmente contam. Agora, tem também o lado da provação, como eles mesmos falam. Em geral, não está dizendo que é, né? Só no geral, porque sabe orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Elas se fiam, né, no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouquinho só de prudência. Então isso nos falta no dia a dia, né? Falta prudência no nosso agir, né? Quando a gente toma atitudes, quando a gente fala alguma coisa. Tem gente que não tem, que é negligente demais com as coisas. É imprudente na hora de falar, fala o que não deve falar. Então, claro que vai criar problema para si mesmo. São pessoas que são inconsequentes. A gente já falou nesses personagens aqui que ilustram muito bem, né, na mitologia grega, que eu adoro essa parte aí, porque eles têm muito a ver com o dia a dia, né, com a história aí da humanidade, que é o Epimeteu e Prometeu. Né, os titãs, aqueles que existiam antes do mundo assim existir dessa forma como ele existe com as pessoas, né? Prometeu era todo precavido, tudo ele pensava, ele se orientava, ele analisava tudo. E o Epimeteu, que era o irmão dele, era inconsequente. Ele fazia as coisas sem pensar. Nada para ele era problema, ele achava que ia dar sempre certo. Né? Até foi exatamente na questão da criação, né, dos atributos ao homem, coube a Epimeteu dar tudo que ao homem, não, a natureza toda, o ser vivente, tudo que vivia, dar todos os atributos aos seres, né, para que eles pudessem suprir as suas necessidades. Então deu muito a um, pouco a outro, ele dividiu tão mal que quando chegou realmente no ser mais importante da criação, ele não tinha nada para oferecer para o homem. Ele não tinha nada, porque ele já tinha distribuído todos os bens e de uma forma inconsequente, ele não tinha. Foi onde acabou Prometeu, que sempre foi tão previdente,
se enrolando muito, porque ele teve que fazer alguma coisa, né? Aí ele rouba o fogo, né, dos deuses e oferece ao homem. Isso é uma simbologia para a inteligência, para a luz da inteligência. E acabou morrendo por causa disso, porque Zeus não gostou nada da história dele ter roubado o fogo do céu, né? Que seria a inteligência. Então, quantos Epimeteus nós vemos aí na vida invejando os Prometeus? Por quê? Porque são pessoas inconsequentes, pessoas que não se previnem de nada, né? Vão deixando, como diz Zeca Pagodinho, a vida levar. Deixa a vida me levar. Não é bem assim. Deixa a vida levar para ver para onde que ela vai levar a gente na nossa negligência e inconsequência, né? Então, exatamente o que os espíritos estão nos dizendo aqui. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem, olha só, que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo. Kardec especifica isso aqui, como no jogo, por exemplo, né? Porque muitas vezes a sorte, né, parece favorecer as pessoas, independentemente do que elas fazem, do que elas trabalham para isso, da atividade profissional delas, né? O jogo, por exemplo, pessoas que ganham sozinha aí na Mega Sena, como essa última aí acumulada, que foi só uma pessoa de Petrópolis, né, que ganhou. Então, o que se pensar, né, dessas pessoas que parecem favorecidas realmente pela sorte, né? Eles dizem assim: certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer. E a sorte que os favorece é uma tentação. Então, às vezes, a gente pensa que isso aí é prêmio. Não é bem isso que a gente tem visto acontecer com todas essas pessoas que ficaram muito ricas assim, né, que ganharam dinheiro muito fácil. A maioria teve problemas sérios, chegaram até a morrer por causa desse dinheiro, né? Houve mortes, inclusive por parte de filho e pai. Aí, uma época aí que houve um dinheiro também que ganhou, o filho achou que o pai estava ficando com aquilo só para ele, e acabaram lá, contratando um assassino lá para matar o outro, que não chegou a termo, porque houve uma descoberta aí do plano. Olha que coisa pavorosa isso. Então, realmente, isso pode acontecer. A pessoa faz um tipo de escolha, né, como eles disseram aqui, ó, certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer. E aí, vão precisar da sorte para isso, porque não são prazeres que se pode muitas vezes conseguir num curto espaço de tempo, dependendo da provação e da expiação que essa alma fez para ele. Então acontece isso, e a sorte os favorece, que os favorece é uma tentação. Porque vejamos, né, uma pessoa que não tem muita estrutura nessa parte financeira, não tem conhecimento, não tem, às vezes, uma instrução boa para isso aí, uma formação que possa ajudar nessa administração. De repente, ela ganha um dinheiro muito grande. Isso, para ela, é uma tentação, né? Porque ela vai fazer essa novela da noite, está dando uma pequena amostra do que, como as pessoas se modificam por causa do dinheiro, não é? Aquele personagem, o astro, né, que ele tinha evidências, ele começou com muitos problemas, charlatão e tudo, mas depois ele tinha evidências, ele conseguia perceber algumas coisas, mas quando ele começou a ambicionar, né, cargos e dinheiro, e ele conseguiu, né, um cargo altíssimo numa das maiores empresas, né, o sucesso subiu a cabeça. Ele está, então, perdendo a credibilidade, está perdendo a mulher que ele ama, tudo por causa de dinheiro, porque ele quer ter uma vida melhor, ele quer ter coisas que ele nunca teve. Então, isso tudo, essas posições sociais, esse dinheiro que chega, de repente, de uma maneira fácil, porque né, isso tudo é uma tentação enorme para a pessoa. Se ela não tiver uma estrutura, ela bota a vida dela a perder
Por causa disso. E perde tudo, perde principalmente a dignidade, né? Que é o que a pessoa tem de melhor, a palavra, né? A dignidade, a honestidade, isso é terrível. Mas, infelizmente, é isso que acontece. É uma prova aqui. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. Então, nesse caso, ele está ganhando muito como homem, mas está perdendo como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Quer dizer, um espírito que faz uma escolha dessa antes de reencarnar, ele está fazendo uma escolha muito complicada, muito difícil. Uma escolha, sim, é para um espírito que já tem condições de dominar suas próprias emoções, que já está, pelo menos, bem assim, compreensiva sobre essas questões da vida. Porque senão ele cai, ele perde as oportunidades dele crescer na encarnação em que ele se encontra. Porque é muita tentação, é muita tentação. Isso aí, uma pessoa que estava me falando, que é parente de um deputado, e estava assim, tão decepcionado com aquela pessoa, né? Que ele deve falar, era uma pessoa excelente, agora tá nesse esquema, tá lá, tá achando tudo normal, tá achando que é assim mesmo. Ele falou, eu estou desesperado com isso, porque é uma pessoa que está perdendo a dignidade, está perdendo o brilho. Eu falei, mas é o esquema, é aquele esquema de lá. As pessoas que entram ali, elas acabam achando normal aquilo que acontece ali dentro, né? Ah, se eu não fizer, o outro faz, se eu não pegar, isso não vai para o povo mesmo. Então, é uma coisa terrível, quer dizer, é muita tentação para um espírito inferior. Por isso que a gente não vê tantos beneficiados dessa maneira, né? A gente não vê a maioria, e ele até cita isso aqui. Então, aí Kardec pergunta, então a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida, seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Quando a gente está lendo alguma coisa, estudando, principalmente uma obra como essa aqui, que o Livro dos Espíritos é obra de arte, que por sinal ontem foi aniversário de Kardec, né? Ontem Kardec, se tivesse aqui, eu não sei quantos anos ele estaria, 207, que eu não fiz as contas em casa. Então, ele foi aniversário. E a Globo tem colocado isso lá, mostrando que Kardec, né, um codificador interessante. Então, quer dizer, Kardec, ele abordou todas as perguntas, principalmente nessa área, porque Kardec era um professor, era sociólogo, ele era professor, ele estava acostumado com isso, ele lidava com as mazelas humanas, ele lidava com isso, né? Então, ele foi a pessoa certa, indicada, não foi por acaso que em várias encarnações Kardec estava sendo preparado para essa codificação, né? Então, ele era doutor em línguas. Kardec era doutor em línguas, e ninguém melhor do que ele para formalizar uma questão, né, para fazer uma dissertação, para redigir o texto, né? E ele coloca palavras muito bem colocadas nas perguntas que ele faz, que não podem ser ignoradas por nós. Por isso que quando a gente está estudando e está lendo, principalmente uma obra dessa, que quando a gente fala o que é obra de arte, qual é a diferença? É que a obra de arte, ela é inesgotável. Ela não se esgota nunca. Nós lemos, há quanto tempo que a gente estuda o Livro dos Espíritos, há quanto tempo a gente já leu isso aqui, e quanto a gente já leu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas, e às vezes quando a gente vai ler, tem ali alguma coisa que nos chama a atenção, que em todas as outras vezes que a gente leu não chamou. Isso é uma obra de arte. São aquelas palavras muito bem colocadas, um texto muito bem feito, que nos chama a atenção. Então, quando a gente fala que tem que prestar atenção nas palavras, a palavra tem uma força grande quando ela é muito bem colocada no texto ainda, né? Principalmente assim. Então, aqui ele fala assim, ó. Então, a fatalidade que parece presidir. Ele não diz que ela preside os destinos do homem. Parece presidir. Esse parece não pode ficar aí esquecido. Ele é importante aqui, né? Porque mostra que realmente não é fatalidade, só parece, mas não é, né?
Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? E eles respondem: tu mesmo escolheste a tua prova. Olhem quantas questões, eu ainda vou fazer um apanhado disso aqui, para ver em quantas questões os espíritos nos lembram isso aí. Né, que nós escolhemos as nossas provas. E a gente ainda assim fica na dúvida, né? Mas eu ia escolher isso aí para mim? Escolheu porque senão não viria para a Terra no nível de evolução que tem. Porque quando a prova é imposta, é quando a gente não tem realmente condição de escolha. Mas a gente já tem condição de escolha nessa situação aqui mediana em que nos encontramos. Então eles dizem assim: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportardes. Olha essas condicionais, adoro isso, porque isso mostra para a gente poder entender, interpretar bem, ó. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Então, olha essa condição aí, que legal. Isso é uma oração condicional, né? Subordinada condicional. Quem odeia análise sintática deve lembrar disso quando passava pela escola. Então, aqui está dizendo assim, ó: quanto mais rude ela for, não está dizendo assim, mais te elevas, né? Não está só com essa diversidade, não. Tem uma outra condicional enfiada nesse meio aí, intercalada aí, ó. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, então tem que suportar bem. Quer dizer, não é simplesmente quanto mais rude ela for, mais eu vou me elevar. Depende da minha condição de compreensão com essa prova rude. Isso depende disso. Então não basta que a gente tenha a dor e o sofrimento nos espetando, não. Não é só porque ela está ali presente na nossa vida que nós vamos sair vitoriosos, não. Vai depender de como nós vamos suportar essa dor. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a nossa ação para a gente ser mais ou menos feliz nessa terra. Então, se a suportas, né, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes. Pesado, né? Pegaram pesado com a gente. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes, que permanecem estacionários. Quer dizer, aquela alma que escolheu uma prova para vir para o mundo, ser beneficiado pela sorte, não quer fazer grande coisa, mas quer viver só no bem bom, são espíritos realmente covardes, eles têm toda a razão. Porque não tem coragem de encarar uma provação maior, uma expiação grande. Aí ficam fazendo escolhas e Deus não impede, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele só impede se aquilo ali não tiver cabimento na ordem das provas que a gente tem que viver. Mas se tiver, é um problema nosso atrasar ou adiantar a nossa escalada evolutiva. É um problema só nosso. Como é um problema do aluno que vai para a escola e não quer estudar. Claro que tem uma série de pessoas envolvidas nisso. É a escola, é professor que acaba sendo taxado de mau professor, que não consegue fazer o aluno aprender, né? Porque dizem que não existe aluno ruim, é professor que não sabe ensinar. Não concordo com isso, não. Eu defendo a minha parte, não concordo com isso, não. Eu sei que muitas vezes acontece, mas também não é só assim. Isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Então, da mesma maneira que aquele aluno que vai para a escola para satisfazer pai e mãe, para frequentar e chega lá não quer nada, também as almas vêm para esse mundo, vêm para cá e ficam aqui assim também, ó, dedinho na cava, não querem trabalhar, não querem arregaçar a manga, não querem fazer nada, escolheram uma vida boa, onde tudo é fácil. O que eles vão ganhar com essa encarnação? Nada. Vão perder tempo. Ah, mas por que Deus permite uma coisa dessa? Ué, a alma fez uma escolha que para ela não vai resolver de nada. Então, quando ela perceber que ela errou na escolha dela, aí é que vem a provação e a expiação. Quando é que ela vai ter outra oportunidade? Não se sabe. Quando é que ela vai poder voltar para esse mundo aqui, para ela realmente expiar e provar para ela evoluir? Não se sabe.
Aí vem o arrependimento, ainda que tardio, mas vem, da alma que fez uma péssima escolha e veio para esse mundo para não fazer nada, né? Então é um espírito realmente que botou a perder sua oportunidade. Assim, aí olha só, por isso, né, o número de infortunados ultrapassa de muito o dos felizes no mundo. Porque é fato, por mais que a gente veja gente com muito, não é a maioria, longe de ser a maioria, é uma porcentagem muito pequena dos afortunados, muito. Né? E dos infortunados é uma porcentagem enorme. Nós vemos muito mais pessoas com problemas, pessoas sofrendo, privadas disso ou daquilo, do que pessoas que não podem reclamar de nada, que está tudo muito certo, que tem muito mais infortunados. Então, por isso que eles dizem, ó, assim, o número de infortunados ultrapassa de muito o dos felizes no mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Quer dizer, um espírito, na erraticidade, fazer uma escolha para chegar aqui, ficar rico para não ter que fazer nada, ele está pondo a perder, é um espírito que faz uma péssima escolha. Não era para ele fazer uma escolha assim, vendo o que acontece na erraticidade, vendo a realidade da alma, porque aqui a gente não pode avaliar isso. Nós temos um corpo pesado, uma matéria que acaba servindo de escudo para muita coisa e impede que a gente veja, enxergue longe. Nós ficamos com a visão muito limitada, não só pelo órgão físico, né, da visão, pelo corpo físico, também pelas benesses que o mundo oferece, que a gente acaba achando que realmente isso tudo é que é muito bom. Então aqui nesse mundo é muito difícil para a gente fazer essa avaliação, mas na espiritualidade não. A alma, quando faz a escolha para ter dificuldade nesse mundo aqui, ela sabe que aquilo ali vai ser importante para ela, para a evolução dela. Ela sabe que ela precisa daquele resgate ali. Então é por isso que nós temos muito mais infortunados do que pessoas que vivem aí na sorte, digamos assim, né? Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e dos vossos prazeres. Isso quando a alma está na erraticidade. Né? Quando ela está avaliando tudo, ela avalia a vida que levou, avalia porque ela percebe, ela convive com esse mundo. Há uma interação muito grande e constante entre o mundo dos espíritos, que é o mundo, a dimensão dos espíritos, e o material. Quer dizer, a gente fala mundo, mas na verdade não é mundo. O mundo é o mesmo, o mundo é o nosso. Agora, as dimensões é que mudam. Então, o espírito na dimensão dos espíritos, ele está vendo o que nós estamos fazendo com a nossa vida, ele está vendo as bobagens que a gente faz atrás de dinheiro, quanto que a gente perde, né? Perde amigos, perde afeição, perde amores, perde dignidade, perde tudo por causa de dinheiro. Eles estão vendo isso. E estão vendo quanto o espírito depois sofre com isso. Então eles não querem isso para eles. Não querem. Quem que vai querer? Quem que se tivesse certeza que um prêmio de loteria fosse ser a desgraça da sua vida, quem ia querer esse prêmio? Né? Se essa pessoa que ganhou sozinha nessa Mega Sena tivesse certeza absoluta, isso ninguém pode ter, né? Porque nós temos livre-arbítrio. Mas se ela tivesse certeza que aquilo ali ia ser a desgraça da sua família e da sua vida, o que nem sempre é regra, que isso não é regra, pode trazer muita felicidade para eles, pode trazer muita alegria, depende de como ele vai usar. Depende de como ele vai digerir isso tudo. Por isso que esse bendito livre-arbítrio, a gente tem que compreender muito bem que é ele que determina a nossa alegria ou a nossa tristeza. Mas se essa pessoa tivesse certeza que seria a desgraça dela e da família, ela não ia querer esse dinheiro. Não ia mesmo. Ela não ia querer isso. Mas é aquela história, né? Como nós temos livre-arbítrio, a gente sempre acha que nós somos capazes de agir bem. É só querer, né? Quantos a gente não vê a maioria, mas muitos
eles receberam dinheiros, ou outros que já nasceram, né, em famílias assim ricas, usam tão bem o dinheiro, porque o dinheiro não é problema para ninguém. Dinheiro não traz desgraça, dinheiro não traz infortúnio, dinheiro não traz nada disso, dinheiro não faz mal a ninguém. Eu nunca vi dinheiro esfaquear ninguém, eu nunca vi dinheiro tirar a dignidade de ninguém. O dinheiro não, a moeda não. Ela pode matar alguém se a pessoa engolir e engasgar com ela, mas eu nunca vi um dinheiro fazer uma maldade com alguém. São as pessoas que não sabem agir com o dinheiro que tem, que ganham. Então o dinheiro não é problema para ninguém, dinheiro não é desgraça para ninguém, para ninguém. Nós é que fazemos a nossa própria desgraça, não conseguindo agir direito diante desta enorme tentação, né? Que é uma tentação. Quando Jesus falou assim: livrai-nos de todo o mal, né? Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. A gente não entende muito bem isso aí, não. Quando Jesus disse, não nos deixeis cair em tentação, ele não estava pedindo ao Pai que o livrasse das tentações. Não foi isso. Essa, né? Não nos deixeis cair em tentação, essa preposiçãozinha em, que é outra desgraça na vida do aluno de língua portuguesa, que é a preposição que é terrivelmente difícil, né? Ela tem valor temporal. Nessa frase aí, ela tem valor de tempo. Então seria certo assim, para melhorar a interpretação: não nos deixeis cair quando estivermos em tentação. Ela tem valor temporal. Ela não tem esse valor que normalmente a gente dá, que é afastar isso. Ah, não nos deixeis cair em tentação. Não tem, então não me manda tentação. Não, não é isso. Jesus não pediria isso, porque ele era perfeito com relação à terra, ele sabia que não era dessa forma que a gente ia vencer. Ele mesmo caiu, né? Caiu não, ele mesmo foi tentado várias vezes, mas não se deixou levar. Então, quando ele pediu isso ao Pai, não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, quando estivermos em tentação, não nos deixe cair. Então, é só uma questão de interpretação. Quer dizer, essa é a força que a gente tem que ter. Diante dos problemas, nós vamos ser tentados por tantas coisas nesse mundo. Todos os dias nós somos tentados, todos os dias. Porque o mal existe sempre. Eu achei até muito bonitinho. Vocês devem pensar que eu adoro novela, né? Eu não gosto muito não, mas eu estou até gostando. Sabe por quê? Porque é tudo mentirinha. No último capítulo, o vilão vai preso, o mocinho é feliz para sempre, tudo acaba, era tudo mentirinha, todo mundo se dá bem. E na nossa vida real, nada é mentira, nada é encenação. O vilão não vai preso, o mocinho não vai ser feliz para sempre, né? Porque nós estamos numa escola aí de vida, então as coisas são diferentes. Mas a gente tem que tirar sempre o melhor. No último capítulo daquela novelinha que acabou, Aguinha com Açúcar, coisa boa de rei e de rainha, adoro historinha de carochinha. Meus netos vão ser muito felizes nessa parte, porque eu adoro todos os filmes de criança, o Rei Leão, a Cinderela, não sei mais quem, porque é tudo tão light, é tão gostosinho e tem sempre uma mensagem para a criança, quase nada que ela não entende, mas para nós... A maior de todas é a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, que traz a lição da obediência. Porque sem ela, a gente se desgraça toda nesse mundo. Obediência é o fato. Obediência é aquilo que é fundamental para a nossa vida em todos os sentidos. Então, no final, todo mundo estava feliz para sempre naquele vilarejo, alegres, levantando casinha e não sei o quê, todo mundo ia até falando que beleza, que paz, não sei o quê. Aí chega um, igualzinho o Timotinho Cabral, com aquela bengalinha, exigindo o espaço dele ali, dizendo que ele era dono daquilo tudo, que antes dele morrer numa dívida ele deixou tudo para ele. Aí vem o profeta e arremata, muito bem arrematado. O mal
há sempre de existir. Nós precisamos ter muita fé e confiança. Então, isso é importante. O mal vai existir sempre. Tentações nós vamos ter sempre, todos os dias da nossa vida. Decepções todos os dias nós vamos ter. Como também nós provocamos isso nas pessoas, né? Agora, o importante é que a gente tenha fé e confiança que a gente pode vencer. Isso é que é importante. Nós não vamos querer demais viver no paraíso. Ninguém vai viver em paraíso, que paraíso não existe. Paraíso não existe, não tem paraíso. Não tem céu nem inferno. O paraíso é o que nós fazemos e criamos para nós mesmos quando a gente usa bem o livre-arbítrio, quando a gente obedece à lei, quando a gente alcança compreensões para boas escolhas. Isso nos faz viver no paraíso, porque faz com que a gente veja: eu fiz o melhor que pude, eu fiz o melhor que sabia. Isso é o paraíso. Isso é deitar no travesseiro e dormir bem. Não tem remorso, não tem arrependimento. Isso é o paraíso, né? Então nós vamos estar no paraíso agora, bom, porque nós procuramos isso. Amanhã seremos tentados, e se agirmos mal, vamos do paraíso ao inferno, rapidinho. Porque é uma questão de estado de espírito, de estado mental. Então nós vamos sempre ser testados o tempo inteiro. Por isso que Jesus nos ensinou: não nos deixes cair quando estivermos em tentação. Em tentação. Livrai-nos do mal. Aquele mal que não tivermos que passar. Porque o que tivermos que passar não é nem mal. Não é nem mal. Aquilo que nós chamamos de mal, que está presente como uma pseudo-fatalidade, mas não é fatalidade porque foi fruto da nossa escolha, para que a gente pudesse resgatar um passado delituoso, isso aí não é mal, não é mal. É um ensinamento, é uma amostra daquilo que nós deveremos passar para a gente alcançar um nível de felicidade. Então, não é mal. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e dos vossos prazeres, né, o que eu acabei de ler, e a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não é somente a dor que produz contrariedade. Uma pessoa hoje que parece aos nossos olhos extremamente feliz, que nada dá errado para ela, pensa que ela vive em paz? Vive morrendo de medo. Uma pessoa que hoje tem muito dinheiro, ela tem medo de sair à rua, porque as pessoas estão arrancando o olho do outro por qualquer coisa, né? Porque não tem. Então, isso daí, se a gente for analisando e as pessoas não tentarem melhorar, só vai piorar. Porque hoje ainda estão brigando por alguma coisa grande, né? Aos olhos do outro. Daqui a pouco vão brigar por um pedacinho de pão, por um copo d'água. Porque o destino da terra, do jeito que está indo e que o homem está fazendo, é para lá que a gente caminha, né? Para uma situação de muita dor e de muito sofrimento. Aí que a gente vai conhecer o que realmente é uma privação, que a gente não conhece, né? De onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? E eles dizem velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. E realmente é uma tolice, né? Quando há uma interpretação que se pode dar para isso, né, de uma maneira simples, foi nascido uma boa estrela, a estrela brilha e ilumina o caminho dele. Tudo bem, é uma alegoria, uma simbologia, mas não achar que aquele que nasceu sob a estrela tal vai ser o escolhido, né? Vai ser aquele que vai ser uma pessoa muito abastecida de tudo nesse mundo. E não é bem verdade, isso é tolice, segundo os espíritos aqui dizem, né? Conhecimento do futuro. O futuro pode ser revelado ao homem? Essa é uma página também que eu adoro. Eles dizem assim: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhes permite a sua revelação. No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do professor Brian Weiss, ele coloca ali, porque ele fez aquela paciente
regredir a vida passada dela, para ver qual era a origem daquelas fobias, que ela não podia engolir um comprimido, ela não saía de casa, ela dormia dentro de um armário embutido, porque ela tinha medo de tudo. Então ele, como muito amigo de um outro médico, né, acho que era um pediatra até, que era namorado dela, ele foi tentar fazer alguma coisa por ela. Nessa regressão, a vida dela passada não é a vidas, não. Ele não tinha pretensão de regredi-la a vidas passadas, que ele nem tinha ideia de vidas passadas. A vida passada, a vida dela, no início ali da vida dela, até no útero mesmo, ele tinha essa intenção dessa regressão. Mas ela foi além, ela regrediu a vidas passadas. Aí ele teve uma série de provas da existência da alma, da pluralidade delas, né, que é a reencarnação, e é um livro maravilhoso. Eu não li todos os outros dele, porque eu li um outro que eu não gostei. Então, eu acho que começou a apelar. Aí eu larguei de mão, mas esse Muitas Vidas, Muitos Mestres, esse eu recomendo. É muito bom. Fala no anjo da guarda e fala nessa questão aqui do conhecimento futuro. Porque ela fez a regressão à vida passada, e a vidas passadas, e depois ela ficou como que uma médium ali, através da hipnose, dando ensinamentos. E ela dizia, os mestres estão aqui, que seriam os espíritos, que estavam ali para responder o que ele perguntava. Então era como uma sessão mediúnica, só que era através da hipnose, ela se emancipava e os mestres falavam através dela. E numa dessas sessões, ele pergunta se ela não pode ver o futuro. Aí ela disse, né, não sei se no caso ali era ela que estava respondendo, ou se os mestres estavam através dela falando, que não, o futuro não podia alcançar. E realmente, se nós entendemos que nós estamos num processo de evolução, que a nossa vida hoje, a nossa encarnação atual, é para um resgate, para uma expiação ou provação, né, para um conserto, para um reajuste com o mundo, com a gente mesmo, com os espíritos, com as pessoas. Então, depende, com certeza, a vida futura do que estamos fazendo e como estamos usando o nosso livre-arbítrio hoje. Então, nós não podemos prever. Ah, mas não tem vidente que vê? Não, o vidente não vê vida futura. Ele vê o futuro desta vida. É diferente. Ah, mas isso pode? Pode. Nós temos o nosso mapa kármico impresso em nós. Não é um livrinho que está escrito, não. Ele está impresso no nosso arquivo. Nós fizemos essa escolha e guardamos esse mapa kármico aí como se fosse feito na época da escolha na erraticidade, um backup disso aí que está no nosso cérebro. Como a gente copia arquivos de um computador para um CD, né? Para segurar aquele arquivo ali, caso aconteça lá alguma coisa com o computador, que não é o caso com a gente. Então, nós temos a nossa vida aqui na Terra muito assim, clara, para nós mesmos no nosso arquivo mental. E um vidente pode ver algumas coisas que estão no nosso futuro, mas não no futuro de outras vidas, mas nos nossos dias, os nossos dias na Terra que virão. E algumas vezes eles acertam. Por que eles não podem acertar sempre, ainda que sejam videntes? Porque nem os espíritos, só Deus pode saber que realmente o que vai acontecer conosco, porque Ele sabe quem nós somos, Ele conhece nossos limites e sabe qual vai ser a nossa escolha. Como um professor sabe muito bem se um aluno vai fazer ou não aquela questão que ele deu para ele numa prova. Ele convivendo com ele atento àquele desenvolvimento ali daquele aluno, ele sabe se ele vai conseguir responder aquilo ali ou não. Aí, então, como Deus não saberia quais seriam as nossas escolhas nesse mundo? Claro que Ele sabe.
Por isso que quando nós somos testados, nós não estamos sendo testados para Deus, e sim para nós mesmos, porque Deus já sabe. Não precisa que a gente prove para Ele nada, Ele já sabe. Então, como nós já temos isso no esquema, o que ocorre? Às vezes um vidente vê uma coisa e fala que aquilo vai acontecer e não se realiza. Não se realiza porque ele, aquele que vê alguma coisa no nosso mapa kármico aí, no nosso arquivo mental, ele está vendo as coisas que estão para acontecer, mas não pode garantir que elas vão acontecer, porque temos livre-arbítrio. Nós podemos mudar esses esquemas, nós podemos agir diferente. Não é difícil para ninguém, não precisa ser vidente, que uma pessoa que tem que se limitar na alimentação, não pode comer de tudo, porque já tem problemas. Ela já tem um colesterol alto, ela já tem um açúcar alto, ela tem pressão alta e come tudo que não pode. Não faz nenhum exercício. Precisa ser algum vidente para saber que essa pessoa é uma séria candidata a ter um derrame ou um infarto? Ser vidente para isso? Claro que não. Os médicos não são. Mas chega um paciente desse no consultório e ele fala: meu amigo, você pretende viver muito? Eu tinha um médico, um amigo meu, que ele fazia essa pergunta: meu amigo, você pretende viver muito? Ah, eu pretendo, estou aqui para me cuidar. Ele falou: pois é, então se cuida mesmo, porque senão você não vai viver nada, porque o que eu estou vendo aí está triste. Ele era muito engraçado, né? Ele já morreu, mas fumava feito um louco. E aí uma vez eu perguntei para ele: e o senhor pretende viver muito? Ele falou: olha, pretender eu até pretendo, mas não vou, né? Não vou, porque o que eu faço comigo eu vou me matar cedo. E morreu bem cedo. Ele sabia. Quer dizer, olha aí, era livre-arbítrio, ele escolheu, né? E ele falava: claro, gente, se nós queremos daqui a 10 anos estarmos bem de saúde, a gente tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Não é ficar pedindo saúde a Deus, não. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para a gente adquirir a saúde, né? Então, se a gente quer ter, daqui a 10 anos a gente quer estar bem de saúde, então vamos ouvir a palavra de quem entende. Ah, o médico mandou fazer isso, aquilo, então vamos fazer. Vamos nos exercitar um pouquinho mais, vamos comer um pouco menos daquilo que a gente não pode, ou não comer aquilo que não pode. Pelo menos vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Uma vez Zé Manel, eu ri muito que Zé Manel falou que passou na avenida, tinha um monte de gente correndo, né? De vez em quando de manhã tem as pessoas fazendo exercício, correndo. Aí ele depois me contando, falando assim, aí eu fiquei olhando aquilo ali, todo mundo correndo para morrer saudável. Não deixa de ser, mas pelo menos está fazendo a própria parte, né? Está fazendo a parte que ele toca, está procurando ter saúde. Agora, as doenças kármicas que a gente arrumou aí por causa das nossas deslizes, elas vão existir, independentemente de dieta, independentemente de exercício, elas vão existir. Agora, é evidentemente que um corpo mais saudável, um corpo mais forte, pode resistir melhor a uma doença. Ele pode superar, né? Um corpo debilitado, cheio de problemas, pega uma doença, tem menos chance de vencer essa doença. Então, isso é fato. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Então, essa questão do futuro, um vidente, ele pode ver o que está ali no nosso mapa kármico, mas ele não pode garantir que aquilo ali vai acontecer. Porque se essa pessoa que foi orientada, fulano, você não tem muito tempo de vida se você continuar fazendo isso. Realmente. Agora, se ele muda o modo dele viver, se ele muda tudo, se ele muda a alimentação, se ele passa a fazer exercício, claro que isso aí vai cair, né? Essa previsão aí, quando ele voltar lá no médico vai falar, realmente agora vamos esticar essa vida aí para frente aí, porque você está tendo uma qualidade legal. Então, são essas coisas. Por que um vidente vê e por que nem sempre acontece? Exatamente pelo livre-arbítrio. Nosso mapa kármico, ele é flexível. É um plano flexível. O vidente vê, por exemplo, imaginemos, se nós estamos no alto de um morro, né, num lugar bem alto, que a gente possa ver tudo lá embaixo. Aí a gente vê uma estrada
que de repente houve um problema, essa estrada tinha uma ponte e a ponte caiu. Ela ficou então interrompida. Lá de cima, quem está lá está vendo que a ponte caiu. Quem está embaixo de carro não sabe que aquela ponte caiu. Mas se ele estiver atento, se ele estiver prestando atenção, estiver atento ao que ele está fazendo, dirigindo, ele vai chegar perto, ele vai ver que a ponte caiu. Mas se ele não estiver atento, se ele estiver negligente e estiver batendo papo numa velocidade grande, o que pode acontecer? Ele cair naquele buraco. Aquele que está lá em cima, ele está vendo que existe a probabilidade dele cair ou não. Se ele não estiver atento, ele vai cair, mas se ele estiver atento, ele não cai. Então, aquele que está em cima vendo o carro que se aproxima da pista interrompida, pode garantir que ele vai cair? Não pode. Então, a vidência trabalha com probabilidade, por causa do livre-arbítrio. Aquele que anda atento tem uma chance muito maior de se livrar de problemas do que aquele que anda incauto e negligente nesse mundo. Então é por isso que o conhecimento do futuro não é algo que tenha que ser, né, que tem que estar presente na nossa vida ali do dia a dia. Porque Deus nos deu o esquecimento do passado, também nos deu essa impossibilidade de prever o futuro, para que a gente não se acomode diante dessa situação. Olha só, eles dizem assim, Kardec pergunta, com que fim o futuro é oculto ao homem? E eles dizem, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora. Pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Quer dizer, nós interferiríamos naquilo que nós mesmos escolhemos para nós, sem que a gente faça isso inconscientemente, porque inconscientemente a gente faz, todo dia a gente interfere. Agora, sabendo, a gente interferir de uma forma que não seria benéfica ao nosso desenvolvimento. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daqueles a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então, quantas coisas que estão escolhidas por nós, que são expiações, são provações, que de repente a gente pode queimar isso aí antes dela acontecer. Dependendo do uso que fazemos do livre-arbítrio, da nossa conduta no dia a dia, nós podemos muitas vezes nos isentar de determinados sofrimentos, porque já resgatamos isso de alguma forma. Então nós podemos fazer isso. Como nós podemos também dar uma moratória aí na nossa vida nesse mundo, dependendo da necessidade que a gente tem de cumprir, às vezes, alguma tarefa. Então, nós temos uma liberdade de escolha, e é por isso que o futuro não pode ser previsto. Futuro de outras encarnações, muito menos. Esse não podemos mesmo, só Deus é que sabe. Nós não podemos saber, e nenhum espírito pode também fazer isso. Por quê? Nós estamos hoje na nossa vida preparando a nossa encarnação futura, preparando a nossa próxima vinda, ou à Terra, ou a um mundo de conformidade com esse aqui. Porque nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós temos uma família onde fomos colocados para que a gente possa fazer um reajuste emocional com essas almas. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente sai vitorioso disso aí. Muitas vezes a gente faz a nossa parte e o outro não faz, ou vice-versa, o outro faz e a gente não faz. Então, a nossa vida futura, não a vida, os dias futuros nessa encarnação, não. A próxima vida encarnatória, a próxima encarnação, ela vai depender de como nós agimos nessa aqui, do que fizemos nessa aqui, se resgatamos ou não, se nós nos livramos dos problemas ou não. Vai depender da nossa vida aqui.
Só na erraticidade que nós podemos avaliar, fazer um balanço do que vivemos, do que fizemos, do que deveríamos ter feito e não fizemos. Só assim é que a gente vai poder planejar a nossa encarnação futura. Então isso não é dado ao homem conhecer, de jeito nenhum. Os nossos dias na Terra, sim. A gente pode até ter algum vidente que saiba, alguém que faça isso, aquilo e às vezes coincidentemente acerta, sem nenhum fundamento, mas às vezes acerta, porque também as nossas histórias são muito parecidas, né? São muito parecidas, as histórias de todos. Nós estamos muito assim equilibrados no nível evolutivo. Quase todo mundo nessa Terra aí, ela está numa situação mediana. Então é sujeito aos mesmos erros, aos acertos, ao bom ou mau uso do livre-arbítrio. Isso é próprio da nossa natureza humana. A menos aquelas almas muito superiores e aquelas muito inferiores que também estão aí espalhadas nesse mundo. Nós temos aqui uma variante enorme de evolução, né? Aí Kardec ainda faz mais duas perguntas que nós não vamos poder abordar por causa da nossa hora que avançou. Mas tudo dentro desse esquema, que essa última aqui que nós já respondemos, desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir na sua prova. Claro que sim, a gente já falou sobre isso. Deus sabe. Então as nossas provas não são para provar nada para Deus, são para provar para a gente mesmo que a gente está melhor. Deus já sabe qual é o nível de evolução, Deus já sabe do que a gente é capaz ou não de fazer. Tanto que quando a gente faz uma escolha que nós não vamos conseguir cumprir, não nos é permitido colocar isso aí no nosso mapa de viagem, porque Ele sabe que nós vamos cair. Então não compensa. Não compensa Ele avalizar uma escolha que fizemos, que Ele está vendo que nós não temos condições, que vai perder. Por isso é que tudo que acontece conosco nesse mundo, nós temos condições de superar. Tudo. Tudo que acontece, toda dor, todo sofrimento, toda perda, toda tristeza, toda infelicidade, tudo é possível vencer. Senão Deus não permitiria que nós fizéssemos e trouxéssemos para esse mundo um plano que nós não pudéssemos cumprir. Então, o que a gente escolheu, a gente pode cumprir. Se a gente quiser, a gente pode cumprir. Nós não temos que provar nada para Deus. É para nós mesmos. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação? E Ele diz, é quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Então, quando há uma necessidade, da mesma maneira que quando há uma necessidade, Deus permite que num sonho a gente lembre de alguma coisa que a gente tenha feito, para que a gente possa compreender o que está acontecendo hoje na nossa vida, Deus também nos permite que a gente enxergue um pouquinho além quando é necessário, para a gente ver o tamanho da nossa responsabilidade, o que nós temos que fazer e as escolhas que temos que fazer para que a gente possa alcançar aqueles objetivos. É por isso que nós somos muito felizes realmente nessa terra, porque nós não estamos aqui à própria sorte, nós não estamos jogados nesse mundo. Nós temos espíritos que torcem por nós, que velam por nós, que estão a nos ajudar, que muitas vezes nos impedem de sofrer aquilo que nós não devemos passar, mas que sustentam o nosso ânimo na hora da dor e do sofrimento, na hora que a gente tem que passar por um sofrimento, eles estão ali a nos sustentar. Então nós somos espíritos sempre muito queridos do Pai, filhos muito queridos do Pai, que nunca nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Não precisamos correr para saber o que aconteceu no passado, por isso que eu estou passando isso ou aquilo, ou o que vai acontecer no nosso futuro, não precisamos disso. Porque sempre estaremos amparados por Ele. Na hora, o que nós precisamos, nós temos. A nossa consciência e a lei escrita nela e o mundo para a gente observar e poder acertar. Isso é o que realmente importa. O mais vai depender das nossas necessidades kármicas. Então, fazendo a nossa parte, com certeza seremos ajudados. Vamos primar para usar bem esse livre-arbítrio, porque isso é importante. Fazer boas escolhas vai determinar a nossa alegria ou a nossa tristeza. Muita paz para todos. Semana que vem estaremos aqui com
Se houver necessidade, eu vou dar uma lida aqui, porque eu acho que a gente já mastigou bastante isso, nem precisa de fazer um resumo disso tudo. Talvez entraremos logo na nossa última lei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é? Essa parte toda do livre-arbítrio já foi muito bem falada, e aqui depois dei uma olhadinha em casa nesse resumo teórico. É só um resumo de tudo que foi dito, então eu acho que a gente vai, né, sem necessidade de falar as mesmas coisas aqui. Então, a lei de justiça, amor e caridade, que é a última, que é uma lei maravilhosa também. E depois entraremos numa parte muito interessante, que é das esperanças e consolações. É ótimo, é de onde Kardec desenvolveu o céu e o inferno, que é a justiça divina. Muita paz para todos.